Louvado seja o teu nome, Jesus. Talvez uma das coisas mais difíceis na vida de hoje é que a gente foi tão treinado a resolver as coisas com a nossa força, que quando nós temos que depender de Deus é muito difícil para nós. Desde criancinha, a gente foi ensinado a resolver os nossos próprios problemas, né? A criança, ela desde neném, ela começa a ser instruída a ir para a escola, a estudar, ela é instruída a se formar, a tirar um diploma, porque ela tem que preparar o futuro dela. Essa é a filosofia do homem. Então, quando você atinge uma certa idade e você começa a conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você tem que aprender a depender de Deus e não de você, e não da tua força, e não da tua sabedoria, e não da tua inteligência, e não dos teus bens, dos recursos que você tem. Fala, mas então como que eu vou viver? Porque nós aprendemos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós temos que aprender a fazer do jeito de Deus, da maneira de Deus. E Deus sabia que seria muito difícil para mim e para você. Então, quando Ele nos deu uma nova natureza, Ele teve que enviar alguém para nos ajudar, chamado Espírito Santo. Então, a natureza que eu e você recebeu, o dia que eu e você aceitou Jesus, é a condição que Deus deu para mim e para você, aprender a fazer as coisas do jeito dele. Quando eu e você estava no mundo, sem conhecer a palavra de Deus, havia uma outra força que nos conduzia, que nos levava a fazer as coisas da nossa maneira. E essa força ela era totalmente liderada por Satanás. Nós não tínhamos vontade própria. Então a pessoa adulterava, a pessoa roubava ou se entregava a uma condição de mentira, de sofrimento, porque ela não tinha luz dentro dela. Eu e você errava porque você não tinha luz dentro de você. Então nós éramos levados por aquela natureza, dominados por aquela natureza. Então quando o inimigo vinha e sugeria algo na nossa mente, faz assim, eu ia lá e fazia. Então é isso que Paulo está dizendo em Efésios 2, que ele nos vivificou quando eu e você estava morto em delitos e pecados. Ou seja, eu e você era dominado por uma outra natureza, por um ser. E esse ser, ele habita nesse planeta. Às vezes nós não entendemos que existe um adversário, que eu e você tem um inimigo declarado, o adversário das nossas almas. Às vezes ele ataca você no teu relacionamento, ataca você no teu trabalho, ataca na empresa, ataca na família, ataca na vida pessoal. E você fala, é coisa da minha cabeça, Deus esqueceu de mim. Não é que Deus esqueceu de você, é que você tem um inimigo declarado. E só tem uma força que coloca esse inimigo no lugar dele, que é a palavra de Deus. Então por isso que Deus precisava, primeiro, antes de qualquer coisa, mudar a nossa natureza, mudar a condição que havia dentro de nós. Abre em Efésios 2 só para você ver uma coisa. Capítulo 2, versículo 1. Amém? E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, eu e você, antes também andávamos, nos desejos da nossa carne, ou da alma. A palavra carne aqui é alma, fazendo a vontade da alma e dos pensamentos que eram jogados nela. E éramos por natureza, por nascimento, devido à queda de Adão. Éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, eu e você, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, colocou uma nova vida dentro de mim e de você, a natureza dele, juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. E nos fez assentar juntamente com ele, na mesma condição, e nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então Deus mudou essa condição. Olha lá em Ezequiel, capítulo 36. Capítulo 36, versículo 26. Aqui Deus estava profetizando o que Paulo disse que aconteceu lá em Efésios. Ele diz assim, Ezequiel 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo,
E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso já aconteceu comigo e você. Ele tirou a velha natureza. O dia que eu e você aceitamos Jesus, Deus fez isso. Ele removeu o coração de pedra, que era insensível às coisas de Deus, que era totalmente impenetrável pela palavra de Deus. Ele removeu. O dia que eu aceitei Jesus, Ele me colocou a palavra coração e espírito. Ele colocou um novo espírito dentro de mim, uma nova natureza, porque Ele sabia que com a velha natureza era impossível Ele se relacionar. Era impossível. Então, o dia que você nasceu de novo, você nasceu novinho em relação a Deus, um neném. Agora, você pode ficar 30 anos dentro da igreja e continuar um neném daqui a 30 anos. Ou você pode deixar Deus te dar o crescimento, e daqui a 1 ano você está totalmente diferente na tua vida espiritual. É você que decide. Eu decido do que eu vou me alimentar. Quando eu aceitei Jesus, eu fazia 1 ano que eu estava na igreja, veio um tormento terrível na minha vida. E o diabo chegou em mim e falou: comete suicídio. Do jeito que eu estou te falando, ele falou nas minhas emoções. Se joga nessa represa e se mata, porque não tem mais jeito. E naquela época, eu trabalhava 12 horas por noite. Eu entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, e no final de semana eu saía de um serviço e ia para o outro, eu nem ia em casa. A pressão era tão grande que em menos de 3 meses eu emagreci 11 quilos. E eu andava na rua, irmão, chorando, mesmo sendo crente, tendo o Espírito Santo, indo na igreja, pagando dízimo. Você sabe o que ia acontecer comigo se eu continuasse daquele jeito? Eu ia morrer, porque o fato de eu ter uma nova natureza, o fato de eu ser batizado no Espírito Santo, o fato de eu dar dízimo na igreja, e de eu ir à igreja, não ia mudar nada na minha vida, se eu não me entregasse à pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus confiou a nossa vida ao Espírito Santo. Ele disse: Ele vai te dar crescimento, Ele te guiará em toda a verdade, e Ele te ensinará todas as coisas. Então a nossa maior luta é que nós recebemos uma nova natureza. Só que essa nova natureza, ela tem a tendência de crescer ou de ficar estagnada, ficar parada. É como você ter um neném, que nem está o neném no colo dela ali, e ela não alimentar esse neném. Eu estava vendo esses dias atrás uma reportagem lá na Etiópia. Etiópia não, lá na... É África, mas eu esqueço o nome da cidade, do lugar lá. Moçambique, né? Acho que é isso. E estava passando aquelas crianças que são desnutridas. E o repórter entrou num lugar que por dia morria em torno de 3 crianças. É todo o tempo morrendo criança, porque elas não têm o que comer. E a mãe daquelas crianças, com crianças de 7, 8 anos, e a perna, a coxa das crianças dava o pulso do nosso braço. E rosto, eles não tinham feição, era uma caveira, porque não tinha carne. E os dentes saindo para fora, porque não tinha mais nem cartilagem, não tinha mais nada. E Deus começou a me mostrar. Ele falou: assim é aquele que não se alimenta da minha palavra. É um cristão desnutrido. E ele morre dessa maneira. Nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E você tem o melhor dessa terra para se alimentar. Mas você pode estar nesse lugar e morrer de fome. Porque o Espírito Santo te guiará a toda a verdade, mas ele jamais te obrigará a andar em toda a verdade. Ele te ensina e te instrui, mas ele não te obriga a se curvar da verdade, a palavra de Deus. E a nossa alma, embora nós nascemos de novo, nós temos um espírito novinho, nós temos uma alma que não nasceu de novo. E essa alma, ela só se submete quando o teu espírito está forte. Sabe o que é a tua alma? É onde você sofre o ataque dia e noite de Satanás.
é onde vem os tormentos, é onde vem a vontade de largar tudo e sair correndo, aonde vem o desejo de parar de orar, aonde você não quer nem passar perto dessa palavra para ler ela, aonde vem a revolta e diz, Deus não está me ouvindo. Todos esses ataques é na tua alma, e tem um lugar, alguém que enviou o ataque, que se chama o diabo. Ele não pode habitar no teu corpo. Você é nova criatura, você é templo de Deus. O diabo não pode entrar em você, mas ele pode jogar sugestões na tua mente, dia e noite. Então, quando eu estava naquele tormento, e eu posso te falar isso porque eu vivi e vi funcionar a palavra. Eu liguei para um irmão e eu liguei chorando, acobrado de um orelhão lá no calçadão. Eu tinha achado um folheto, andando na beira da represa, e dizia, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Falei, Deus, mas eu estava te buscando. Eu ia na igreja, eu pagava dízimo, eu até ajudava a evangelizar, porque eu achava que buscar o reino de Deus era aquilo. E quando eu liguei para esse irmão, eu falei, ele vai me dar uma palavra de conforto. E ele disse assim, irmão, você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu falei, eu creio, mas ele falou, não tem mais, você crê ou não crê? Talvez você já ouviu ministrar isso, mas você está precisando ouvir de novo. Eu falei, eu vou encurtar a conversa. Disse, irmão, eu creio. Ele falou, então, irmão, eu vou mandar uma fita de um irmão chamado Dave Robertson, e você, fita cassete, irmão. Não é essa beleza de DVD, de CD que a gente tem, a todas as ministrações. Era uma fitinha cassete. E eu vou te mandar cartas dele. Irmão, e você vai começar a orar em línguas e ler a palavra. Eu falei, mas o irmão, ele falou, irmão, você quer morrer? Eu falei, claro que não. Ele falou, então você começa a fazer isso. Essa foi a palavra de conforto que esse irmão me deu. Mas hoje eu louvo a Deus porque ele me falou isso. Porque talvez se ele tivesse sido mais maleável, eu não teria acordado para a condição que eu estava. Porque para mim, irmão, estava tudo perdido. Eu ajoelhava na 1h, meia-noite da madrugada. Eu trabalhava em postos da Telesp. E às vezes trabalhava eu e mais uma pessoa num quarteirão quadrado, cada um numa guarita, um de um lado, outro do outro. E se há um horário que o tormento vem nas tuas emoções, eu sei que muitos já perderam o sono com tormentos. Agora você imagina você querer dormir e não poder. E o diabo vinha. Está tudo perdido. Está tudo acabado. Eu vou te destruir. Era isso que ele falava. E eu chorava que nem criança. Eu ajoelhava com farda e tudo e ficava chorando. Você pensa que aquilo comovia Deus? Não. Aquilo alegrava o diabo. Porque Deus não quer te ver de joelho chorando. Deus quer te ver se entregando nas mãos dele. A única coisa que permite Deus mudar o quadro da nossa vida é se a gente se colocar nas mãos dele, sem reserva. E aí eu não conseguia. Nesse lugar nós não podíamos levar rádio, não podíamos levar livro, nada. Então eu comecei a levar um Novo Testamento de bolso. Mas eu abri aquilo, eu ia ler, eu não tinha vontade de ler. Eu lia 2 versículos e fechava. Aí eu começava a orar em línguas. Eu orava em línguas 10 minutos, aquilo sumia da minha mente. Aquele tormento vinha de novo, eu começava a chorar. Ou às vezes eu dormia, porque era trabalhando toda a noite. Eu cheguei a trabalhar 15 dias sem uma folga. E às vezes eu entrava dentro dos vestiários e deitava dentro dos banheiros para dormir um pouco, cochilar. Mas chegou uma hora que eu não tinha escolha. E eu decidi que eu falei, se eu vou morrer orando em línguas. Eu vou morrer lendo a palavra. E eu comecei a orar em línguas e aquilo parecia que travava, o meu corpo doía de tanta resistência na minha alma para não orar em línguas. Mas eu decidi e eu comecei a orar no Espírito Santo. E quanto mais eu fui orando, mais forte aquilo foi ficando dentro de mim. E dali uns 2 meses, começou a me dar uma vontade de ler a palavra. Eu não tinha vontade, mas começou a dar vontade de ler a palavra. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E mais, meu irmão, nada estava mudando. Em vez de mudar, começou a piorar tudo. E depois de 7 meses que eu estava fazendo ininterruptamente, todos os dias orando no mínimo 6, 7 horas em línguas. Eu li o Novo Testamento, em 7 meses eu li ele 5 vezes. Em 9 meses eu li 7 vezes o Novo Testamento. E a Bíblia inteira uma vez.
Eu só queria ler, eu não tinha outra coisa. E eu lia e relia e orava no Espírito. Eu não entendia nada, mas eu lia e relia e orava no Espírito Santo. E quando passou aquele período, veio uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, que foi uma paz tão grande, que eu não consigo explicar essa paz para você. O tormento continuava, a pressão continuava, mas havia um conforto, uma paz, uma alegria tão grande aqui que nada daquilo mais mexia comigo. Eu ria sozinho. Às vezes eu entrava em risos no Espírito e ficava rindo no Espírito Santo. Naquele período, as minhas tipos de enfermidade que eu tinha foi tudo embora. Acabou as enfermidades. Eu comecei, aquele serviço eu nunca tinha trabalhado à noite. Quando deu esses 9 meses eu tinha engordado mais de 11 quilos. E eu comecei a ficar à vontade no serviço. O serviço, os guardas mais velhos falaram, na época eu era mais novo, eu não tinha 30 anos. Eles falavam, rapaz, você é muito novo para ficar no serviço desse. Falava, não, mas está tudo bem, Deus já está cuidando de um serviço para mim. Eu estava falando aquilo, mas eu não sabia o que Deus estava fazendo. E quando foi um dia eu andando no calçadão, um amigo meu de infância chegou em mim e falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, eu já estou trabalhando. Ah não, ele me encontrou e ele estava separando da mulher. E eu comecei a ministrar a palavra para ele. Ele falou, o que aconteceu com você? Você não é mais aquela tranqueira que eu conhecia. Porque a gente era colega de bagunça. E aí eu contei para ele o que Deus tinha feito na minha vida. E ele falou, rapaz, eu não vou mais fazer isso não. Você não quer começar a trabalhar comigo? Eu falei, rapaz, eu estou trabalhando, eu nem sei onde você trabalha. Ele falou, eu trabalho no Bradesco, na área de previdência. Eu falei, olha, eu já deixei currículo em todos esses bancos aí, nunca me chamaram. Ele falou, não, mas eu posso apresentar um candidato, eu quero te apresentar. E aí eu concordei com ele. Dali uma semana eu fui, fiz toda a entrevista, não virou nada. Dali uns 15 dias eu estava andando na cidade, eu encontrei ele. Ele falou, nós estamos tentando te ligar. E eu tinha deixado o telefone de um vizinho, na época eu não tinha telefone. E esse vizinho viajou e eles ligavam, ninguém atendia. Ele falou, você foi aprovado, dos 19 candidatos, só você e mais um. A psicóloga reprovou todo mundo, mas o superintendente gostou de vocês. Ele quer que vocês voltem lá, faz mais uma entrevista com uma outra psicóloga só para cumprir o praxe e vocês já estão contratados pelo banco. Eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, verdade. Aí eu fui lá no outro dia com os documentos, eles falaram, olha, era numa sexta-feira. Ele falou, você precisa começar na segunda-feira, você vai para Campinas para ficar em curso lá 15 dias. Eu falei, mas eu tenho outro serviço. Aí o superintendente falou, você escolhe. Ou você pede a conta lá ou você continua lá. Aí eu fui pedir a conta. E quando eu vi, eu já estava registrado, trabalhando na Previdência sem fazer nenhum esforço. E eu trabalhei lá 3 anos, só saí de lá para entrar integral no ministério. Quando eu comecei a me entregar no Espírito Santo, Deus começou a mexer em todas as áreas da minha vida. Ele começou a me preparar para esse dia de hoje, que eu estou pregando para você. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que eu ia viajar em várias partes do Brasil para pregar o Evangelho. Eu não sabia que eu ia viver do Evangelho. Mas no momento que eu me entreguei ao Espírito Santo, Deus sabia. E eu dei direito e condição para Ele fazer o que Ele queria fazer na minha vida. Então todo aquele tormento cooperou para o meu bem. Mas quando foi que Ele cooperou? Quando eu me entreguei a Deus. Há quanto você tem se entregado a Deus? Quando você se entrega a Deus, qual é o teu objetivo? É para mudar uma situação? Para mudar uma circunstância? Se você se entregar a Deus só para isso, o diabo vai te parar. Todas as vezes. Porque a hora que você vê esse problema não ser resolvido, e ele vai apontar só esse problema, você vai dizer, não adianta orar porque Deus não fez nada. Mas quando você se entrega a Deus, o objetivo de Deus não é o teu problema. O teu problema Ele resolveu há 2000 anos atrás. O objetivo dele é você. Se Ele vai ter espaço e liberdade no nosso coração para fazer a vontade dele. O que Ele quer fazer na nossa vida. Na minha e na sua vida. Se eu realmente estou disposto a me entregar a Deus e falar, eu quero que o Senhor mude totalmente a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Porque a nossa alma não quer. Você pensa, eu estou pregando para você aqui.
Mas você pensa que eu acordo todo dia com vontade de orar em línguas, irmão? Você acha que todo dia eu acordo, hoje eu vou ler a Bíblia? Eu vou te falar uma coisa, pelo menos uns 30 dias, num mês, eu tenho oposição do diabo para orar. Mas por que você ora então? Porque eu decidi que eu vou orar. Eu resolvi me entregar ao Espírito Santo. Eu decidi que eu preciso ler a palavra. E quando você decidir dessa maneira, porque senão, nós vamos continuar a mesma criança que a gente era quando aceitou Jesus. Desobediente, rebelde, interesseiro. Você já viu? Às vezes eu brinco com a menininha da Lu. A maioria de vocês conhece a Lu. Ela é meia reservada. Então eu chego nela, você não vai dar a mão para mim hoje? Ela fica assim. Aí a Lu fala, dá a mão para o Versilei, ela dá. Então às vezes eu chego e falo, se você não me der a mão, eu vou ficar esfregando o teu cabelo. Na hora ela dá a mão. Porque ela não gosta que esfrega, daquele tamanhozinho. Aí quando a gente foi para São Paulo, eu comprei bombom. E a gente ficou no quarto. Ficou a Lu, o Martim e a Dilma no quarto e eu no outro de frente. Então eu chamava o Elô, vem cá. Aí eu dava um bombom para ela, ela ria. Aí, me dá a mão, Elô. Aí ela dava, sabe? Aí eu pegava, a hora que eu chegava, Elô, ela já vinha rindo, a Lu falou, você está acostumando ela mal. Mas às vezes a gente é assim com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu oro. Eu vou orar. Eu vou ver se funciona. Se não funcionar, esquece. Não vou mais orar nesse negócio de línguas, não. Não é assim. Olha, Deus, eu vou jejuar uma semana. Mas não mudou nada, piorou. Deus, não me fala mais em jejum. Nós somos assim, irmão. Aí nós começamos a buscar Deus. E as coisas em casa começam a dar errado, ou no trabalho, ou na empresa, ou na família. Eu acho que eu vou parar de orar. Isso daí não funciona. O diabo está conseguindo ainda te fazer olhar para o problema. O Espírito Santo não conseguiu te fazer olhar para Deus. E quanto mais você olhar para o problema, maior ele vai ficar. Porque você não tem nenhuma condição de resolver o teu problema. Você não tem nenhuma condição de vencer o diabo. Ele já é vencido. Mas ele só se submete ao nome de Jesus. E à palavra de Deus. Você não tem força para pôr o diabo no lugar dele. Então, passa ano e entra ano. E a gente está com a mesma atitude carnal. Os mesmos tipos de comportamento, as mesmas deformidades, errando, sabendo que está errando e continua errando. Então Deus fica impossibilitado de agir na nossa vida. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar a andar do jeito que Deus quer. O problema do Versilei não era os problemas, era o Versilei. O Versilei chorava para os cantos que queria mudar, que queria que Deus agisse na vida dele. Mas quando Deus queria agir na vida do Versilei, ele queria do jeito dele, não do jeito de Deus. Mas a hora que você decidir, porque se você decidir, ninguém te impede, nem o diabo. Deus, eu vou entrar para o meu quarto e eu vou orar em línguas. Não a ninguém. Não para mudar a situação, mas porque eu quero ser mudado. Ele fala, então agora você me deu, está me dando a condição que eu preciso para mudar tudo na tua vida. Olha o que ele diz em Ezequiel. Olha bem, versículo 27. E porei dentro de vós o meu Espírito. E por que ele vai pôr o Espírito Santo dentro de nós depois que ele mudar a nossa natureza? Olha o que ele diz. Para que andeis onde? Nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos, e os observeis. A palavra observar é e pratiqueis. A palavra juízo é instrução. Ele está dizendo que vocês observem a minha instrução e a pratiquem. Por isso eu vou pôr meu Espírito dentro de vocês, porque ele vai ajudar vocês a praticar a minha palavra. Mas aí ele conta o que vai acontecer. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, vai começar a nos libertar, nos purificar.
E chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Vai começar a suprir cada uma das nossas necessidades. E multiplicarei o fruto das vossas árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Ele está dizendo, vai haver uma diferença entre você e aquele que não me conhece. As pessoas vão olhar e vão dizer, esse é filho de Deus, Deus cuida dele. Mas isso vem à medida que eu resolvo andar na instrução de Deus. Você sabe o que aconteceu comigo naquela época? Eu estava andando perto da biblioteca municipal, eu já vinha orando há uns 7 meses, debaixo de uma autocondenação, de um tormento. E eu andando assim, Deus disse, você viu meu filho, servo Davi? Sabe por que eu chamei ele um homem segundo o meu coração? Porque ele tinha muitas falhas. Mas acima de tudo, ele compreendia que sem mim ele não era nada. E ele começou a dizer, eu sou a tua justiça. E eu sou a tua força. A partir daquele dia, eu comecei a agradecer ele e dizer, muito obrigado. Pois é o Senhor quem me cerca de graça e misericórdias. É o Senhor quem enche a minha boca de bens. É o Senhor quem me sustenta. E Deus começou a me pegar pela mão e me tirar de todo aquele quadro de derrota. Mas por que demorou 6, 7 meses? Porque era o tempo que o Espírito Santo precisava para me aquietar aqui dentro. Eu estava tão atribulado, tão ansioso, querendo resolver as coisas do meu jeito de tal maneira que se eu não me aquietasse, não tinha como Deus fazer. Quando você começa a determinar a palavra em alguma área da tua vida, vem um tormento tremendo naquela área. Na área da enfermidade, você acaba de dizer, muito obrigado porque o Senhor é quem me cura. E o diabo vem e diz, será que cura mesmo? Mas está doendo, está piorando a enfermidade. Porque o diabo vai chamar a nossa atenção através dos nossos atributos da visão, da audição, do olfato, de tudo. Do que a gente sente. Mas aí você diz, não, meu Deus disse, eu sou o Senhor que sabe. E parece que não surte efeito nenhum. Mas à medida que você vai orando em línguas, o Espírito Santo é como se ele fosse enchendo essa verdade com combustível de avião. E de repente essa verdade, quando você fala, ela explode dentro de você. E ela vai se tornando tão real para você que ela toma o lugar daquela preocupação. Isso é paz. Você começa a não ser mais afetado por aquela circunstância, nem por sintoma, nem por medo. E a hora que você vê, você está curado. Mas enquanto você quer pegar com tua força, passa pelo meio dos teus dedos. Então é por isso que o diabo chega e fala, não está funcionando, para. Porque o maior medo do diabo, ouça bem o que eu estou te dizendo, o maior tormento do diabo é quando alguém começa a se entregar ao Espírito Santo. Porque ele sabe que ele vai perder o controle da tua alma. Ele vai perder o controle das tuas emoções. Ele sabe que você vai começar a ficar forte. E você vai começar a resistir a ele. E ele vai ter que fugir de você. Esse é o maior medo dele. Eu não sabia o que estava acontecendo quando naquelas noites eu estava orando em línguas. E, irmão, o desespero, o tormento era tão grande que às vezes eu trabalhava a noite inteira e eu não podia dormir. Às vezes cochilava, mas se o supervisor pegava, você era demitido. Tinha advertência. E eu chegava em casa 9 horas da manhã, 8h30. Eu pegava um embornazinho, punha alguma coisa para comer, uma água. Eu pegava, e até no final do Secap, é um bairro que tem lá em Rio Preto. Hoje tem mais bairro lá. Mas na época ele era o último bairro da cidade. E eu pegava uma estrada de terra de 3 quilômetros. E eu ia andando, orando em língua, chorando, orando em língua, chorando. E aí eu parava numa fazenda, descia na beira de uma represa e deitava debaixo de uma mangueira lá. E lá eu orava em línguas, eu chorava e dormia e orava em línguas até 1h da tarde. Não é porque eu queria, era vida ou morte. Aí quando dava 1h eu voltava para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, dormia um pouco, 6 horas ia para o trabalho de novo. E aí ficava a noite orando em línguas. Sabe, isso não é um conto da carochinha.
Isso não é uma brincadeira, funciona. Mas se eu decidir que eu vou fazer, que eu vou tirar aquele tempo a sós com Deus, e olha, oração em línguas você andando funciona, você dirigindo, mas o tempo a sós com Deus nada substitui. Nem louvor, nem adoração, nem pregação, nem eu sair pregando para o mundo inteiro, nada substitui aquele tempo que você entra lá no teu quarto, ou num lugar sozinho, e começa a orar no Espírito Santo, e se saturar, ler essa palavra. É só dessa maneira que essa paz vem, que esse descanso vem, essa convicção da verdade vem. Porque o Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida. Você sabe qual é o bom disso? É que você para de ser uma criança espiritual e se torna um homem, uma mulher espiritual. Você começa a viver em Deus. E o irmão, a pior coisa que tem é ser oprimido por algo. É ter uma situação que fica te ultrajando, te escravizando. E aí a primeira coisa que o diabo vem e fala, pula fora, corre disso. Mas não é isso que Deus fala. Deus disse, entrega os seus cuidados a mim, confia que eu resolvo isso para você. E eu faço. Deleita-te na minha presença e eu concedo os desejos do teu coração. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade em Deus. Se eu quero realmente andar com Deus e crescer na presença de Deus, eu preciso passar tempo com Deus. A comunhão com Ele, o relacionamento com Ele. Jesus disse, o Espírito Santo virá para te guiar em toda a verdade e Ele te ensinará todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que o Espírito sobremaneira nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida, e é segundo esse plano que Ele intercede por nós, para que se cumpra na tua vida. A palavra vai começar a criar vida dentro de você. A hora que vir o problema, você vai dizer alto lá, está escrito, e vai sair com vida de dentro de você. Vai sair com vida. E você se torna realmente um homem espiritual. Não há nada que ele possa estar lançando contra você, que Jesus já não venceu. Mas ele precisa colocar essa vitória dentro do meu coração, a consciência dessa vitória. Eu te pergunto, às vezes nós nos sentimos como aquelas crianças lá na Etiópia, lá na África, totalmente à mercê da situação. Aquelas crianças estão ali perdidas. Tendo toda uma fonte de vida à nossa disposição. Eu não quero continuar como uma criança daquela. Porque Deus não me chamou para ficar daquele jeito. Ele me chamou para ser um vencedor. E Ele te chamou para ser um vencedor. Ele te chamou para comer o melhor dessa terra. E reinar em vida. E Ele deixou alguém que nunca te deixa, nunca te desampara, jamais te abandona e nunca perdeu uma batalha, chamado Espírito Santo. Está aí dentro de você. Então é um momento, ou eu olho para o problema, ou eu olho nesse momento e digo, Deus, eu não vou deixar o problema me vencer. O Senhor venceu ele. Eu não sei como lidar com ele, mas eu vou me entregar na tua presença como nunca. Eu vou te adorar, e eu vou orar no Espírito, e eu vou ler a tua palavra, e eu vou te agradecer pela vitória que já é minha, porque eu sei que o Senhor já me deu essa vitória. Aí muda. A primeira pessoa a ficar de pé antes de você ajudar qualquer pessoa é você. Deus tinha um plano para eu ser um pregador, mas enquanto eu estava daquele jeito, eu não conseguia carregar nem eu mesmo. Como que eu ia pregar alguma coisa? Então ele diz, vem para cá, vem para a minha sala de tratamento que eu vou te fazer um vencedor. E ele teve que me restaurar. Às vezes você fala, mas vai demorar muito. Não, irmão. Deus
Ele precisou de menos de 1 ano para me colocar de pé. E às vezes nós deixamos o problema nos escravizar 10, 20 anos. Então o que é 1 ano em relação a isso? Então entra na presença dele. Mas não para mudar algo, para você conhecer ele. Você não tem vontade de conhecer Deus? Eu te falo uma coisa. Eu tenho meditado em algumas coisas que ele tem colocado no meu coração. Tem hora que não dá vontade de sair para lugar nenhum quando ele começa a abrir meu entendimento com aquilo. É algumas coisas que se eu conseguir entender um pouquinho do que ele está mostrando, muda tanta coisa que você não tem ideia. Mas eu tenho que dedicar minha atenção, eu tenho que meditar naquilo, eu tenho que me entregar a essa verdade. E eu sei que o que impede sou eu, não é Deus. Deus quer se apresentar. Ele quer se revelar para você. Ele quer fazer de você uma bênção. Mas não tem outra maneira, a não ser eu me entregar ao Espírito Santo. Você tem Deus habitando em você. Ele está aí dentro de você. Então, quando você ora no Espírito, é claro que o teu inimigo não vai querer. Mas se você decidir, Deus fala assim, continua mais um pouquinho, Versilei. Ele está te parando aí, mas continua. Que eu estou doidinho para te dar a resposta, para dar uma rasteira no diabo. Continua, filho. Vai, de repente ele joga a resposta. A palavra, e você diz aquela palavra, e você se firma nela, e você passa por cima daquele problema. Andar em Deus é assim. Josué, ele entrou na terra, atravessou o Rio Jordão, venceu um monte de reis, e aí estava a muralha de Jericó. Deus falou, não, do mesmo jeito, mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, e que te deu condição para vencer os reis, agora, Josué, vai te dar condição para derrubar essa muralha. E Josué se prostrou ali, a adoração, e o anjo chegou ali, que era o anjo do Senhor. E ele falou, és tu um dos nossos ou dos deles? O anjo disse, você não está me conhecendo? Eu sou enviado direto do céu. E eu vim te trazer a resposta, meu amigo. E instruiu Josué. E ele deu aquelas voltas na muralha. Ela ruiu. Quando eu estou entregando tempo ao Espírito Santo, ele está me dando sabedoria para derrubar as muralhas que o diabo levanta. No lar, no trabalho, na empresa, no ministério, na família. Ele está me instruindo como dizer à muralha, sai da minha frente. Ele está me dando discernimento, conhecimento, sabedoria divina para lidar com aquela situação. Porque com a minha sabedoria eu não venço. Então, por isso que eu te digo, passa tempo na presença dele, ele te instrui. Ele te ensina a realmente andar na vitória. Para de olhar para o problema. Eu não consigo. Ora em línguas e vai passando tempo com a palavra que ele tira o teu olhar do problema. Você não consegue. Eu não consigo. Mas ele entra com tanta graça na nossa vida que a hora que a gente vê, a gente não está mais olhando para o problema. Mas eu não posso abandonar. Você não vai abandonar. Você vai deixar ele te dar sabedoria e graça para ele poder entrar e resolver aquilo para você. E ele resolve. Ele resolve. Às vezes nós não deixamos. Qualquer área da tua vida. Mas por quê? Porque quando você adora Ele e glorifica o nome dEle e ora no Espírito, você está buscando o reino e a justiça dEle. Você está dizendo, eu não sou nada, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu me curvo diante da Tua divindade. Ele fala, então agora eu posso entrar e fazer a minha vontade. Agora você reconheceu que eu sou o Senhor.
Por isso que Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar é quando você se coloca, vamos colocar assim, você deita no colo de Deus e diz: eu não posso. Ele fala: pode deixar que eu cuido para você. É dessa maneira. Você não consegue, eu não consigo nada. Quantas deformidades a gente tem e tenta de todo jeito vencer e não consegue. Mas ele já venceu. Quando eu vou para a presença dele, ele me coloca nessa vitória. Então busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O diabo, o que ele mais quer é tirar você daquele tempo a sós com Deus. E se ele conseguir, ele já parou você. É a arma que ele tem. Ah, mas ele está me atacando na família, nos negócios. Não, irmão. O alvo dele é outro. Ele está te atacando em todas essas coisas, porque ele sabe que se ele te deixar quieto, você orando lá, buscando a Deus, ele vai perder o controle. Então ele vai apertando as teclas. Aonde ele chamar a tua atenção, ele fala: é aqui que eu vou detonar, porque eu prendo o versilei aqui e ele para de orar. Assim que ele faz. E a hora que você vê, você parou de orar e está lutando contra o problema, e o problema está dando pau no você, detonando você. Mas põe ele na frente, porque ele é maior que o problema. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória. Nós precisamos, Pai querido, desesperadamente da tua presença. Mesmo quando nós achamos que não precisamos. Mesmo quando nós achamos que já estamos fazendo o suficiente. O Senhor sabe que nós precisamos de ti. Senão o Senhor não teria dito: busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor não teria dito isso. Mas o Senhor disse porque é a verdade. Então, Pai, nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu nome, Pai. Deus, que tu conhece, o Senhor conhece cada vida aqui nessa noite. Ó Pai, a necessidade de cada um, a necessidade de cada coração. O Senhor conhece, Pai, profundamente a nossa necessidade. Pai, há coisas e situações que nós não conseguimos, Pai, se abrir para ninguém, nem falar. Ó Pai, de tão grande que é essa fortaleza. Mas o Senhor, nós nem precisamos falar, porque o Senhor já conhece, Pai. Ó Pai querido, então em nome de Jesus, nós anulamos toda a ação do diabo nesse momento, todo espírito de tormento, de opressão, que está sobre cada mente, cada vida, cada família, Pai, cada lar. Pai, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, sobre cada ministério, Pai. Ó Deus, nós não aceitamos mais isso. Eu quebro toda a ação do inimigo, todo espírito de opressão, todo tormento, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. E Espírito Santo, que o Senhor possa nessa noite realmente mover um avivamento dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Que o Senhor possa entrar, Espírito Santo, com a tua força, e comece a nos conscientizar, a chamar a nossa atenção, a chamar, Pai, a nossa razão para a tua razão, porque tu é o Espírito da verdade. Que haja um despertamento no nosso coração, que venhamos a entender lá do nosso íntimo que nós não temos força para nada, nem para resolver o problema no nosso lar, nem na família, nem dos filhos, nem nos negócios, porque nós precisamos desesperadamente de Ti, da Tua sabedoria, do Teu conselho, do Teu conhecimento. Então vem com a Tua força sobre a nossa vida, começa a curar a nossa alma, vem com a Tua paz, ó Espírito Santo, com a Tua alegria, com o Teu discernimento, com a Tua sabedoria. Ó Santo Espírito, Tu és aquele que veio para habitar dentro de nós, e o Senhor habita em nós. O Pai o confiou para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar a administrar cada coisa, a nos dar sabedoria nos negócios, na família, no lar.
a nos instruir, Espírito Santo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Então nos instrua, nos ensina. Pai, em nome de Jesus, fortaleça cada vida aqui nessa noite. Pai, encha com a Tua graça, encha com a Tua certeza, com a Tua convicção, com a Tua glória, Pai. Que ninguém saia daqui dessa noite sem uma firme convicção no coração de quanto nós necessitamos de Ti e precisamos da Tua manifestação, da Tua presença nas nossas vidas. Então encha-nos com a Tua presença, com a Tua graça, Pai. Dai-nos ousadia para nos entregar na Tua presença. Oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e no poder do Espírito Santo, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Amém.